Salve, meu povo, Solaris aqui falando. Bem, vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido, depois de muito insistir, de Lilith. Então, primeira coisa que eu quero falar é que todas as informações que eu trouxer nesse vídeo, eu não sei quanto tempo ele vai ter, mas eu assumo a responsabilidade de que foi passado pela própria Lilith. O que acontece? Eu, Solaris, tenho uma certa facilidade cognitiva e neural de me comunicar com Lúcifer. Então, devido a essa facilidade, Lilith solicitou que eu canalizasse essas informações e insistiu bastante para que eu viesse a público e revelasse aí o que será dito durante esse vídeo, tá? As informações que eu vou falar aqui, eu desconheço de existir em alguma literatura mundial em relação a Lilith, ou que algum outro canal mediúnico tenha vindo a público falar, tá? Porque é diferente daquilo que as pessoas costumam acreditar de quem é Lilith e como que Lilith funciona, né? Então, se você aí do outro lado já está com a sua xícara cheia, a gente não oferece café para quem está com a xícara cheia, né? Nem perca o seu tempo vendo esse vídeo. Pula, que não vai te agregar em nada. Se você é uma pessoa que tem inteligência emocional e que se permite morrer em vida várias vezes e permite-se reconhecer quando está errado, quando está errada e corrigir, que é o mais importante, aí esse vídeo é para você, tá? Todas as informações então passadas aqui por mim, Solaris, foram autorizadas, solicitadas veementemente por Lilith para que fosse passada a todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quem é Lilith, né? E quantas Liliths existem? Eu acho que isso é uma forma bem interessante da gente começar. Solaris, como assim quantas Liliths? É uma Lilith só? Então, não. Existe a Lilith que foi criada por Javé. Quando eu falar Javé durante esse vídeo, eu estou falando do Deus bíblico, Adonai, Jeová, El Shaddai, Elohim, enfim. Tem vários nomes, né? Esta Lilith, criada por este Deus bíblico, ela realmente é uma Lilith raivosa, tá? Ela é uma Lilith que odeia o masculino. E ele programou essa Lilith, como é que uma criatura dele, propositadamente para ser assim. Você vai entender no decorrer do vídeo conforme eu explicar tudo, tá? Por quê? Porque Javé, Deus bíblico, não é o nosso criador, né? Já venho falando isso em diversos outros canais. Acredito que eu tenha sido uma das primeiras pessoas a vir a público falar isso, porque embora algumas pessoas saibam, principalmente dentro do gnosticismo, da existência de Sofia, eles ainda vinculam que a raça humana foi criada por Javé, o planeta foi criado por Javé, o nosso universo local, Nébadon, foi criado por Javé, e não foi. O nosso Deus criador, na verdade, é uma deusa feminino, é uma filha paradisíaca, que é Sofia. Por que eu falo isso? Porque ainda existem pessoas hoje que, dentro de um machismo estrutural que é muito triste de observar, o quanto que isso não sai, né, da essência da pessoa, ainda assim tenta colocar Sofia como um ser masculino.
A gente sabe que Sofia, a nossa deusa local, é a criadora do nosso universo, criadora das galáxias, inclusive a galáxia a qual a gente vive, Via Láctea. É mãe de Javé, né? Assim como é mãe de Lúcifer. Então, o que Javé quis fazer, na verdade? Ele quis dar um golpe de estado na própria mãe, na galáxia local, que é a galáxia a qual ele foi incumbido para administrar, que é a Via Láctea, que é onde a gente vive, né? Com as 88 constelações catalogadas, mas existem mais, e os sistemas planetários, enfim. Isso também não importa. O que importa é que como que Javé tomaria a frente, se colocando como o criador. Então ele precisava derrubar a deusa, então ele precisava derrubar o feminino, certo? Então, dentro da sua fábula, da sua historinha lúdica lá do Éden, você sabe que primeiro Lilith teria sido criada, e Lilith se revoltou contra o próprio Criador, que a fez, e aí não aceitava servir a Adão, e então se revoltou e virou-se contra, e aí Deus fez Eva, enfim, tudo lá, toda essa ladainha, essa história de carochinha que vocês já conhecem, né? Dentro desta narrativa criada por Javé, esta Lilith, né, que teria depois sido a serpente que envenenou com o conhecimento Eva e por sequente Adão, enfim, você vê que o tempo inteiro ele tenta colocar o feminino como a chave de que fez com que perdesse a humanidade. A humanidade se perdeu por conta do feminino. Por que ele criou essa narrativa? Justamente porque a nossa deusa é uma deusa, a mãe dele, Sofia, é o feminino. Então ele precisava ir contra isso, colocando o seu machismo estrutural, a sua narrativa patriarcal, vamos colocar, hierárquica patriarcal, como sendo o criador e quem manda e assim por diante. Enfim. Então ele começa a colocar o feminino como algo negativo. Quando ele cria esta Lilith, que é uma Lilith planetária, criada por Javé, que realmente odeia homens, que realmente se alimenta energeticamente de homens, mas não tem nada a ver com a Lilith verdadeira. A Lilith verdadeira é a face negra de Sofia, que vai totalmente contra justamente este machismo estrutural. Quando a gente fala de machismo, é importante você entender primeiramente, você sabe o que é machismo? Como que se categoriza? Isso é machista. O machismo em sua estrutura, se você for analisar o conceito, ele sempre separa, segrega, ele qualifica. Eu sou superior, você é inferior. Eu sou melhor, eu posso, você não pode. Isso é machismo. Não somos iguais. Eu posso, você não. Separa. Isto é algo que a Lilith, deusa verdadeira, cósmica, face de Sofia, vai veementemente contra. Porque o papel dela é justamente sanar, curar esse machismo instaurado por Javé na nossa Via Láctea, em todas as raças habitáveis, principalmente as humanas, mas enfim, voltar para... Senão às vezes eu viajo, vou... O papel de Lilith, a Lilith verdadeira, que serve a Sofia, que é uma face de Sofia, é justamente curar esse machismo
que 99% das sacerdotisas hoje que servem a Lilith, inclusive possuem, porque elas se colocam como superiores. O que elas fazem? Elas segregam. Então, eu sou mulher, eu posso, você é homem, você não pode. Dá uma certa pena porque a pessoa não consegue ter a inteligência cognitiva de avaliar assim, mas espera aí, eu vou reduzir uma deusa cósmica, a minha mente, mamífero terráqueo, aonde a pessoa, na verdade, está projetando as suas dores emocionais, a sua infância mal resolvida, as suas coisas. Então, é um machismo vivido por mulheres. Existe isso também. E Lilith é totalmente contra isto, a verdadeira. E aí eu vou explicar várias fases aí, processos de que como essa Lilith atua, enfim. Então o que acontece? Essa Lilith planetária criada por Javé é a Lilith que 99% destas sacerdotisas, pseudo-sacerdotisas de Lilith, eu estou utilizando esse termo a pedido de Lilith, tá? Para mim faz a menor diferença. Assim, na minha vida não vai alterar em nada. Aliás, eu nem queria fazer esse vídeo. Mas como foi muito pedido e muito solicitado, eu aceitei fazer. Porque alguém um dia precisava vir a público e desenhar isso para vocês. Entendeu? Essa Lilith, ela alimenta, essa Lilith planetária, que odeia os homens, ela alimenta toda uma estrutura. E é interessante porque você vê como as pessoas não têm inteligência emocional nem para avaliar que elas estão sendo enganadas, né? Eu falo dessas sacerdotisas aí que acham que são pactuadas com Lilith. São pactuadas com a Lilith de Javé. A Lilith verdadeira, a deusa cósmica, não. A deusa cósmica nem reconhece essas sacerdotisas. É por isso que, se alguma dessas sacerdotisas chegou a fazer algum trabalho para homem, vai dar um ruim danado, porque, óbvio, elas estão conectadas com qual Lilith? Aquela que foi programada por Javé para odiar os homens. Entenda que todo Marte precisa do seu algoz, e Javé criou o seu algoz. Entendeu? A narrativa dele foi coerente para que ele pudesse vender o sistema patriarcal. E conseguiu vender a tal ponto de enganar, inclusive, muitas mulheres. Porque olha só, como que você cura o machismo negativado, não, machismo estrutural, o masculino negativado dentro dos homens? Afastando eles da deusa responsável por trazer à tona, trazer à superfície esse lado negro negativado do masculino e depurar ele, que é a Lilith cósmica. Ela é responsável por isso. Se você afasta o homem dessa possibilidade, quem vai curar? Você, sacerdotisa de Lilith que odeia homem, que vai curar isso? Então não vai curar. Então, na verdade, esses homens, todo mundo que nasceu homem, não tem a oportunidade, na visão destas pseudo-sacerdotisas de Lilith, porque não são da Lilith de Javé, mas não da Lilith verdadeira, tá? E eu, Solaris, assumo que eu estou falando por ordem de Lilith e Lúcifer. A Lilith verdadeira, no caso, tá? A deusa cósmica que é responsável por depurar o masculino negativado, por derrubar o machismo estrutural. E aí, quem é que vai curar isso nesses homens? Não cura. E a limitação cognitiva dessas pessoas que
Eu até entendo, porque assim, não tem, nem todo mundo que se diz sacerdote tem contato mediúnico, tá? Vocês sabem disso. Então, às vezes a pessoa, ela se baseia em quê? Naquilo que ela leu, que outro alguém falou, que outro alguém falou, que outro alguém falou, que outro alguém falou, e por aí vai. E a narrativa vai sendo alimentada, né, por séculos e séculos, até chegar onde estamos hoje. Então, assim, só que essa pessoa se esquece que, mesmo se a gente fosse considerar essa deturpação lúdica, vamos colocar dessa forma, de que Lilith não aceita homens, tá? Essa pessoa já parou para pensar que ela pode estar mulher nessa vida, mas também já foi homem em outra, ou não sabe se virar homem numa próxima vida, enfim. Você limitar o espírito e uma alma animada em um corpo temporário como uma definição eterna é de uma pequenez espiritual, é de uma pequenez mediúnica. Então, assim, a alma não possui sexo. A alma animada neste corpo, neste momento, este corpo possui um sistema reprodutor masculino. Mas essa alma já foi animada em outro corpo que tinha um sistema reprodutor feminino. Você acha que uma deusa cósmica do patamar de Lilith vai se reduzir intelectualmente a um mero pedaço de carne temporário que aquela alma está utilizando? Não desrespeite Lilith, não queira reduzir Lilith à sua incapacidade intelectual de leitura sobre a espiritualidade. Isso é no mínimo desrespeitoso com uma deusa do porte de Lilith. Uma deusa cósmica. Lilith está pouco se importando com o corpo que você está usando. Lilith quer saber da cura do masculino negativado, porque só assim ela vai conseguir derrubar o sistema patriarcal de Javé. Entende? Entende como essa Lilith que muitas sacerdotisas aí fora pregam, que odeia os homens, elas na verdade estão trabalhando para Javé, sem saberem. Ai, mas eu vi no meu oráculo. Desculpa falar, o seu oráculo é respondido por ele, não é respondido pela deusa, não é respondido por Lúcifer, não é. Porque senão você saberia que está falando merda. Agora, para que Lilith derrube essa estrutura patriarcal, para que surja exatamente o ovacionar da grande deusa, Sofia, nossa criadora mesmo, o feminino sagrado, isso precisa ser curado, esse machismo estrutural, nos homens e nas mulheres. Isto considerando corpos temporários que estamos usando, tá? Porque na verdade a cura vai para onde? Vai lá para o âmago da alma, independente do corpo que você está usando. Independente do corpo que você está usando. A Lilith verdadeira não reduz a esta insignificância. A Lilith falsa, criada por Javé, que odeia os homens, sim. Porque esse é o papel dela. Manter a segregação. A Lilith falsa, o papel dela é manter o separatismo. A Lilith falsa, o papel dela é fomentar a separação. O processo de evolução
espiritual, e qualquer bruxo com o mínimo de inteligência sabe que a evolução é a integração do masculino e do feminino. Você integra. Como um átomo. Você tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Elétron, próton. Então, o que acontece? Quando você separa e isola, não, você não, e eu aqui sim, você corrobora para que os planos de Javé continuem. Entende? Que você, na verdade, está corroborando para que o sistema patriarcal continue. É exatamente isso que você está fazendo. Do ponto de vista cósmico, isso é abominável. Do ponto de vista da nossa criadora Sofia, isso é abominável. E quem bate palma com isso é Javé, é o Deus bíblico. Porque ele gosta de segregar, ele gosta de separar. E a Lilith, criada por ele, cumpre essa programação, porque como é criatura dele, cumpre exatamente essa programação. E a Lilith, que 99%, para não dizer 100%, porque eu nunca vi nenhum médium, nenhum canal vir a público para falar isso que eu estou falando, e do jeito que eu estou falando, e talvez seja por isso que Lilith insistiu tanto, tipo, chega, acabou, para com essa separação. É integração. Sofia só consegue derrubar Javé. Lúcifer só consegue libertar a humanidade. Lúcifer não precisa de religião, mas é uma filosofia, né? É quem traz a luz do conhecimento. O trono da verdade é sustentado por Lúcifer. O trono cósmico da verdade, né? Isso só consegue ser derrubado, esse sistema patriarcal, se houver a cura do masculino negativado, tanto nos homens quanto nessas mulheres todas aí que acham que tem contato com Lilith e não tem com a Lilith de Javé, não a Lilith verdadeira, cósmica, que é quem eu estou aqui vindo a público para poder falar a pedido dela, tá? Para poder esclarecer algumas coisas e pararem de sujar o nome dela. Porque aparentemente as pessoas estão mais preocupadas com o próprio ego delas e manter o seu orgulho do que realmente aprender aquilo que é certo. As pessoas estão mais preocupadas em manter uma narrativa incoerente do que se corrigir e fazer aquilo que é certo. Isso não é característica de luciferiano. Então prestem bastante atenção. Homem pode sim cultuar e deve cultuar Lilith, a verdadeira. Agora não me vai, se você for atrás dessas sacerdotisas aí, óbvio, elas vão te conectar com qual Lilith? A Lilith de Javé, e você tá ferrado. Só que o interessante é que nem elas percebem que elas mesmas já são atacadas por essas Lilith, né? Porque separa. Então são pessoas que não sentem paz, não tem paz. Esse tipo de pessoa não tem paz. Você vê no olhar da pessoa. São pessoas que sentem sempre um vazio. Elas são vazias, elas são ocas. Como diz, eu vou ler uma mensagem que eu deixei aqui. Eu vou ler porque foi uma mensagem que Lilith pediu que eu escrevesse exatamente do jeito. Então, assim, para eu não colocar palavras, eu vou ler exatamente do jeito que ela me passou. Agora eu estou falando aqui do meu jeito, mas por isso que eu falei, eu, Solaris, me responsabilizo por tudo que eu estou dizendo aqui, e que eu estou dizendo a pedido de Lilith, com o aval de Lúcifer, o verdadeiro. Não estou falando do anjo, do arcanjo caído, que existe, mas não é o verdadeiro Lúcifer, tá? Estou falando do Lúcifer verdadeiro, Lonandek, aquele que é responsável pelo trono de Lúcifer, o trono da verdade cósmica universal. Então já eu vou ler aqui a mensagem de Lilith, mas
Essas sacerdotisas que acham que servem a Lilith, elas deveriam prestar atenção justamente nessa falta de paz, insônia, problemas no corpo. Elas sempre estarão brigando com mulheres, sendo traídas por mulheres, sendo apunhalada nas costas por mulheres. Elas sempre estarão vivenciando o masculino negativo, aquilo que ela é muito hilário, porque a pessoa não consegue perceber que ela é justamente aquilo que ela acha que está lutando contra. Porque o machismo, ele segrega, ele separa, ele qualifica, ele inferioriza, ele hierarquiza. Sofia, que é a nossa criadora, a integração do amor, você só vivencia o amor, você só vai sentir integrar o amor na sua espiritualidade se você Peraí, gente, acho que caiu aqui, foi. Eu vou repetir o que eu estava falando, porque eu não sei o que eu estava... se pegou aqui no microfone. Mas você só integra o amor quando você faz a junção do masculino e do feminino curados. Você não vai vivenciar o amor só em uma polaridade. E essa integração é que traz a evolução espiritual de cada ser, de cada consciência. Entende? Não é separando, é juntando, é integrando. Quem separa é o Deus bíblico. Quem separa é a Lilith de Javé. A Lilith verdadeira, a face negra de Sofia, da nossa criadora feminino, não quer separar, ela quer integrar. Então ela cura esse machismo estrutural nos homens e nas mulheres, porque se ela não curar, quem é que vai curar? Você, com o seu feminismo separatista, não tem lógica nenhuma. Né? Lilith, ela é a revolta cósmica contra esse sistema segregador implantado por Javé e Miguel, né? Estou falando de São Miguel, que é implantado até hoje pela Igreja Católica e diversas outras religiões. Segrega, separa, é o preconceito em diversas áreas de preconceito, né? Não apenas na parte sexual, mas de raça, e enfim. E Lilith, a deusa cósmica negra, Lilith, face negra de Sofia, ela é justamente a revolta contra isso tudo. E ela mesma acaba, porque ela fala isso nessa mensagem aqui, vocês vão ver a hora que eu ler, ela mesma está atacando essas mulheres que falam em nome dela, porque ela fala assim, algo nesse sentido, mas tipo, quem te deu o aval para falar em meu nome, que eu não aceito tratar uma alma, porque naquele momento ela está num corpo masculino. De onde que você tirou isso? Você quer me reduzir à sua limitação mamífera, terráquea, cognitiva do corpo que você está usando agora? Eu sou uma deusa. Tipo, cara, eu sou uma deusa cósmica. Eu não sou você. Eu não defeco, eu não urino, eu não tenho conta para pagar. Eu sou uma deusa cósmica. Você quer me comparar à sua mentalidade e achar que realmente eu não vou curar o machismo estrutural se for num corpo masculino. E aí, quem que vai fazer isso então? Então, é complicado, né? Então, assim, essas sacerdotisas que se dizem sacerdotisas de Lilith, na verdade,
elas são sacerdotisas da Lilith de Javé. Elas servem a esta Lilith, tá? Não servem a Lilith verdadeira. Não servem a Lilith cósmica. E o sangue menstrual no culto de Lilith? Ele não é fator determinante, não. Ele pode ser usado? Pode, mas sem o sangue menstrual, você faz pactuação com... Eu sou pactuado com Lilith. Eu tenho um altar de Lilith enorme no meu templo. Eu cultuo Lilith. Estou aqui. Aonde que Lilith... Se isso eu estou jogando para você aí do outro lado pensar o quão incoerente é esse pensamento dessa Lilith missândrica, né? Missandria é a aversão ao homem. Sabe, uma deusa do porte de Lilith vai reduzir o seu julgamento a um pedaço de carne temporário, porque quando a gente fala temporário, 40, 50, 60 anos, para uma deusa cósmica, isso não é nada. Estamos falando de uma deusa com éons de existência, milhões de anos de existência. Ela vai reduzir, tipo, não, aquela alma ali está encarnada num corpo masculino, não, tem um piu-piu, não quero, odeio ele. Por quê? Porque nasceu com piu-piu, então eu odeio. Aquela ali não nasceu, então eu gosto, vou proteger. De onde? É uma falta de incoerência. Eu tenho uma certa dificuldade de conseguir compreender determinados níveis de limitação que as pessoas mesmas se colocam, tá? Mas eu já aprendi com a minha neuropsicóloga que eu não posso me equiparar à inteligência cognitiva das outras pessoas, né? Porque cada um tem a sua. Então, cabe a nós aceitarmos que as pessoas são limitadas e que, infelizmente, no meio espiritual, as pessoas elas não buscam fazer aquilo que é certo. Talvez por isso que pouquíssimos são os contatados mesmo, porque um Deus com uma consciência muito elevada não vai perder tempo com uma pessoa que está mais preocupada em levantar bandeira do que passar uma informação verdadeira. E outra, a pessoa ela precisa estar apta para a crença que ela possui ser totalmente desvalidada. Eu servi Miguel anos da minha vida, todo mundo sabe disso, quem me acompanha sabe disso, né? Mas eu tenho uma inteligência cognitiva, eu não fico preso àquilo que é confortável para mim. A minha alma é assim, até porque se eu fosse uma alma que buscasse conforto, eu não teria nascido gay, numa família evangélica, pobre, porque assim, não venho de família abastada. Tudo que eu tenho, eu consegui sozinho. Meus pais nunca puderam me auxiliar, infelizmente, financeiramente, em nada. Nada, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Tô até falando isso porque tem algumas pessoas que acham que eu vim de família abastada. Imagina, gente, recentemente eu comprei a casa própria dos meus pais, que até então moravam de aluguel. Então, assim, é ao contrário, eu os auxilio. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que se você percebe que a minha alma é uma alma que ela aceita o desconforto. Ela aceita peitar, falando, não, é isso aqui. E eu vir aqui a público, dar a minha cara a bater, falando isso que Lilith pediu, porque uma hora alguém teria que falar, em algum lugar do mundo. Uma hora alguém ia ter que colocar isso em alguma literatura e realmente explicar para as pessoas, olha, tem uma Lilith aí fora que existe, que realmente é missândrica, mas é uma Lilith criada pelo falso Deus criador. Qual é o falso Deus criador? O Deus bíblico. Por que ele é falso? Porque não foi ele que nos criou, tá? E muitos ainda defendem que foi ele que nos criou, vão continuar presos aos seus programas, né? O luciferiano verdadeiro sabe, sente. Então existe sim essa Lilith aí fora,
né? Então, olha, tudo isso que você já leu em livros, estavam falando dessa Lilith aí, essa que odeia homem, que não sei o quê. Agora, a Lilith verdadeira, a face negra cósmica, o grande útero negro cósmico, o papel dele é derrubar esse falso Deus criador. Ou seja, derrubar esse sistema patriarcal instaurado por ele. E perpetuado. A gente não está falando só de quando Jesus veio, não. Isso vem desde, nossa, é muito antigo esse sistema patriarcal dele. Mas ele fez isso porque ele precisava derrubar e diminuir, inferiorizar a verdadeira criadora, Sofia. Então, como que ele faz isso? Diminui o feminino, exalta o masculino, coloca uma inimiga comum, chamada de Lilith, que é o mesmo nome da face negra da verdadeira deusa criadora, a mãe dele. Pronto, o enredo está desenhado. E aí? Temos alguns caminhos. Aquelas pessoas que seguem aquilo que já ouviram e que nos seus contatos espirituais são enganadas por essas forças, porque muitas pessoas, é que nem os Daimons da Goécia, de Salomão, gente, muita gente acha que são as mesmas divindades que servem lá na corte de Lúcifer, e não são. Já desenhei para vocês que Daimon de Goécia de Salomão não tem nada a ver com as divindades que servem a Lúcifer, tá? Por isso que dentro da Goécia de Salomão, a autoridade vem através do nome do criador deles, óbvio, Adonai. Foi quem os criou, são ecos, clones, que só tem o mesmo nome, é que nem João, tem 1000 João no mundo. Asmodeus, ele colocou criou um ser com o nome Asmodeus, que vai responder quando usar o nome de Adonai. Ok, agora o verdadeiro Asmodeus vai... jamais responderia utilizando o nome de Adonai para ele. É ruim, hein? Imagina, Asmodeus é uma divindade, é um deus cósmico, fudido, assim, muito mais poderoso do que as pessoas imaginam, né? Ele auxiliou no processo de programação, porque Lúcifer auxiliou em partes, né, na programação do sistema endócrino da raça humana, enfim. Assunto para outro vídeo. E Asmodeus fez parte disso também, por isso que ele detém determinadas faculdades do prazer, conseguir mexer isso no ser humano de uma maneira visceral, a luxúria, porque ele detém ali uma certa valência em alguns sistemas fisiológicos nossos. Vou beber uma aguinha. Então, o papel da verdadeira Lilith, deusa cósmica, é derrubar esse sistema patriarcal. Para isso, ela precisa curar esse machismo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Por que eu falo homens e mulheres? Porque para ela não existe homens e mulheres, existem almas. Isso é para que você aí entenda, com a sua limitação, entendeu? Porque todo mundo já foi de tudo. A alma, ela busca a maior variedade de experiências a nível bariônico, corpo físico, para que quando ela regresse para sua criadora, estamos falando aí de Sofia, todas essas experiências retornam, mas isso a gente está falando de bilhões de anos, então assim, né, até evoluir para o próprio eu superior, e vai, mônada e supramônada, enfim, é um caminho extremamente longo, mas é isso. Então, homens podem e devem buscar Lilith. Agora, cuidado. Você precisa buscar Lilith com alguém, não estou falando aqui de mim não, tá? Pode ser, mas com alguém que tenha esta visão verdadeira de quem é Lilith, como deusa cósmica, responsável
por quebrar essa estrutura patriarcal, esse machismo, no esquema da sociedade, nas almas, nas experiências das almas e tudo mais, independente de corpos, tá? Inclusive, isso ocorre, muitas dessas mulheres aí são completamente machistas, né? Elas querem separar, elas querem segregar, eu sou mulher, então eu sou superior a você que é homem, ou seja, faz a mesma coisa que o homem faz. Cara, e a mesma leitura, entende? Eu fico meio embasbacado quando que as pessoas não se enxergam assim. Como que você não se olha no espelho e não percebe que você está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com outro nome? Estou cultuando Lilith. Tá nada, tá cultuando a Lilith de Javé, mas a Lilith verdadeira, imagina, tá nada, tá longe. Estou tentando ver aqui se eu passei tudo aquilo que Lilith gostaria que eu passasse, né, para vocês. Eu vou ler então agora a mensagem de Lilith. Por que eu vou ler? Porque eu não vou colocar palavras na boca de Lilith que ela não disse. Então eu vou ler exatamente da forma qual ela disse, colocou aqui. Tudo bem? Então, novamente, antes de eu ler, só para deixar registrado, eu, Mestre Solaris, sacerdote do trono de Lúcifer, me responsabilizo pelas palavras ditas a seguir, como sendo ditas e ordenadas pela própria Lilith, a verdadeira. E por determinação dela eu vou ler, tá? Exatamente isso, por determinação dela, porque por mim eu evitava a fadiga. Bem, cada um que busca aí o seu autoconhecimento, porque as pessoas, na verdade, hoje em dia lutam para perpetuarem a sua própria ignorância, né? O orgulho é maior, né? O ego, um ego falso, porque na verdade é um ego, né? Enfim. Então vamos lá. Lilith ordena que se diga: todos vós que vos considerais sacerdotisas em meu nome e propagais a afronta de que eu, Lilith, odeio ou rejeito os homens, saibam, vós não sois minhas representantes, não vos reconheço, nem vos aceito, pelo contrário, eu vos repudio com veemência. Vossas práticas e vossos falsos pactos não passam de devaneios insanos, alimentados pela Lilith espúria criada pelo tirano Javé. Tais ilusões que corrompem vossas mentes e corações vos conduzirão à ruína, perderão vossos relacionamentos, carregarão enfermidades nos corpos, mergulharão na loucura e na desolação de emoções e sentimentos vazios. Vossas almas, sujas por este engano, tornar-se-ão recipientes ocos, ecoando apenas dor e ausência de amor. O verdadeiro amor, aquele que une, que cura e que jamais segrega. Vós que ousais distorcer a minha causa sagrada e universal para servir às suas próprias sombras, escutai bem. A Lilith que adorais não sou eu. Essa entidade menor, fabricada por Javé, nutre-se de vossas vaidades, de vossos interesses oportunistas e dos abismos de vossa autoestima. Hipócritas, crianças que se creem importantes, mas que não são mais do que uma chacota cósmica, enganando a si mesmas e a outros pobres ignorantes que as seguem. Sois servas do próprio Javé, tributárias de sua falsidade, e por isso propagais uma Lilith que não existe em mim. Tens a audácia de profanar com vossos lábios meu nome divino para alimentar tal farsa? Pois saibam, vossos clamores, inclusive os oraculares, são respondidos por Javé e sua corja, não por mim. Portanto, em nome de Sofia, a verdadeira deusa criadora, eu, Lilith, declaro, viro as costas para vós.
Não me convoquem, não me profiram, não dirijam uma única palavra em meu nome, enquanto permanecerem neste estado de ilusão e afronta. Vossos corpos, vossas almas e vossas mentes serão o preço. Após esta vida, vosso destino será servir como escravas nos submundos sombrios da falsa Lilith que alimentais, entre demônios de Javé, onde vosso ódio infantil ao masculino será explorado à exaustão. Lá encontrareis vossa tão proclamada ilusão de superioridade, enquanto sois consumidas pela raiva e pelo vazio que encontrareis em vossa própria existência no plano espiritual. Saibais que é por minha justa determinação que não sabe o significado da palavra paz, que sois atormentadas durante as noites, com insônias, e que vossas feridas internas são expostas continuamente. É intolerável e inadmissível o desserviço que fazeis ao meu nome e à minha causa. Esse comportamento desrespeitoso terá um preço alto, que só findará mediante vossa rendição e desculpa sincera. Engolai vosso orgulho. É ele quem perpetua o vosso desequilíbrio. Se quiserdes cessar o incêndio que eu mesma decretei em vossas vidas, limpai meu nome dos destroços que causastes e corrigi vossos caminhos à luz da verdade. Até quando insistirão em perpetuar mentiras sob meu nome sagrado? Quando foi que eu vos disse que os homens não podem ser curados por mim? Loucas, de onde tirastes tal insolência? Dizei-me então, se eu não curar o masculino, quem o fará? Serão vós? Vós e vossos atos contaminados de preconceito, travestidos de uma falsa ideia de feminismo? Não sois mais do que instrumentos inconscientes do próprio Javé, alimentando um sistema deturpado que destrói o feminino e o masculino. Meu julgamento é claro. Continuarei a desmascarar vossas hipocrisias, vossos vazios, vossas dores e os desequilíbrios em vossas vidas seguirão como espelhos da minha justa ira até que aprendam o valor do meu nome e compreendam minha verdadeira causa, que é integrar, curar e reunir através da transmutação do masculino negativado. Vós sois o reflexo do segregador machismo que afirmais combater, pois perpetuais o veneno que eu vim destruir. Pois bem, engolirá este mesmo veneno até que ele se converta em vosso próprio antídoto. Assim serão tratadas, de acordo com vossas falhas, até que enfim compreendam o que é a verdadeira cura. Entendam, eu vos conduzirei ao fundo do abismo abaixo de todos os abismos, lá onde o silêncio dominará e nenhuma mão se estenderá para vos salvar. A dor será vossa companheira até que cesseis vossas afrontas, reconheçais vossos erros e abraceis a humildade, abraçando as próprias sombras. Esta sou eu sou Lilith, senhora da noite cósmica, consorte daquele que se assenta no trono do conhecimento, Lúcifer. Eu venho em nome da integração, em nome da minha deusa criadora, Sofia, face criadora e infinita de mim mesma. Aqui estou para curar aqueles que desejam transformação e libertar aqueles que carregam a coragem de transcender suas próprias ilusões. Eu sou Lilith,